Glória a Deus. Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor, o senhor sempre sobe quando vai dar aula com o computador. Hoje ele não quer subir, não. Deixa ele desconverteu ali um pouco. Está ali, ficou reiniciando. Vai só aparecer ali a ponta do mouse. Mas quando nós vamos nos preparar para a aula, né, a gente tem que estar ciente que todas essas coisas podem acontecer, né? Então a gente já deixou salvo aqui no telefone e também mandou por e-mail. E graças a Deus ali o e-mail da igreja está funcionando. Então hoje eu vou ter que estar virando um pouquinho o quadro, né? Como todo professor faz, não pega as pessoas fazem, mas faz parte também da idade, tá bem? Quando nós vamos falar de um assunto como esse, da volta do Senhor Jesus, eu já quero iniciar com uma pergunta. Alguém aqui tem alguma dúvida como vai ser a volta do Senhor Jesus? Nós já ouvimos diversos pregadores falando, né? Apesar que sumiu um pouco do público as pregações que falam da volta do Senhor Jesus, as pregações que a gente mais ouve é que a casa vai voltar, que o marido vai voltar, que a esposa vai voltar, que o carro vai voltar, que o dinheiro vai voltar, mas está apagando um pouco a fala do Senhor Jesus vai voltar. E nós estamos aí, como foi falado na primeira aula, vendo os sinais. Os sinais estão notórios. As raposinhas, que são as mais fáceis de furar a cerca, elas estão sendo lançadas todos os dias, né? Eu não vou entrar em detalhes porque hoje a aula é sobre a volta do Senhor Jesus, mas em outra oportunidade a gente vai estar falando sobre outros assuntos. Mas como nós vamos falar da volta do Senhor Jesus, nós temos que redobrar a nossa atenção, porque, igreja, se tem uma certeza maior do que nós estamos respirando, é que Jesus vai voltar. E a volta do Senhor Jesus é algo que nos deixa muito feliz e muito alegre. Não é motivo para ter desespero, não é motivo para ter pânico, e sim para falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Lá para frente, né? Aí. Nós já lemos o texto bíblico básico, né? Já lemos também o texto áureo, e aí vamos dar só uma reforçada. Sede vós também pacientes. Aqui tem uma chave de sabedoria, tá, gente? Nós temos que ser pacientes, porque tem gente perdendo a paciência porque Jesus ainda não voltou. Eu não vou mais para os cultos congregar com os irmãos, não. Jesus ainda não voltou. Meu amigo, meu irmão, seja paciente. Fortalecer o nosso coração. Não deixe que as coisas venham no seu coração e diga que está longe de Jesus voltar. Eu posso estar aqui agora ministrando a aula, de repente, o microfone cair aqui e todos serão arrebatados. A igreja vai ficar aqui com o anticristo pagar aluguel. Amém. Glória a Deus. Amém? Porque já a vida do Senhor está próxima. Mas, pastor, isso foi escrito há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, até agora ele não voltou. Gente, preste atenção. É por isso que ele diz que vai vir como um ladrão. Se você me segue lá nas redes sociais, você viu que eu repostei um vídeo que eu postei há 10 anos atrás nas minhas redes sociais. Repostei. Um rapaz todo de preto, capuzado, pula um muro, entra numa casa, tem uma senhora dormindo no sofá. Daqui a pouco ele olha para um lado, olha para o outro, ele pega uma placa e levanta. Jesus vai vir como um ladrão. Eu achei aquele vídeo tão impactante que ele repostei ele ontem, anteontem. Porque é assim, a gente não sabe o dia, não sabe a hora. O objetivo dessa nossa missão, de escrever com fundamentação bíblica, não adianta eu ter aqui os meus achismos,
simples, tem que ser fundamentado na Bíblia. As duas fases da vida de Cristo. Ué, pastor, a vida de Cristo não tem duas fases? Sim. Duas partes, duas fases da vida de Cristo. É isso que nós vamos estudar nessa aula. Relatar detalhadamente a forma como o Senhor Jesus virá em sua segunda vinda. Ele tem uma segunda vinda, tá? Não escolhe, primeiro ele arrebata a igreja, e a segunda ele vem para fazer justiça na terra, anunciar para todas as pessoas, em todos os lugares, de todas as maneiras, o significado da morte de Jesus até que ele venha. Essa para mim é a parte principal dessa aula hoje, porque se eu não estiver fazendo isso, eu não posso dizer que eu sou cristão, porque isso aqui foi uma ordenança que ele deu para cada um de nós. Eu sou salvo para salvar, eu não sou salvo para ficar sentado num banco como uma ovelha só engordando. Eu preciso que outras pessoas conheçam esse Jesus que me libertou, que me salvou, que me tirou do buraco, que me deu a vida eterna e que vai voltar para me buscar para morar com ele. Se existe um programa de habitação que realmente vai funcionar, é o celestial, porque ele disse que foi preparar morada, e nós temos essa morada lá com ele, com certeza. Amém? Amém. Bom, e pequena introdução. Desde o momento memorável em que Deus criou o mundo e tudo que nele existe, com o poder maravilhoso da sua palavra, formando também o ser humano com suas próprias mãos, soprando nele fôlego de vida, houve muitos dias importantes que se tornaram inesquecíveis na história. Porém, desde a queda, há grande expectativa no coração humano sobre o futuro que lhe aguarda. Se você for pegar e parar para ver de uma maneira bem calma, tranquila, olha a maravilha do nosso Deus. Ele cria o mundo, ele cria um local, e aí eu quero que você entenda que esse mundo aqui que ele está falando é o planeta, tá? Não é o sistema mundano, ele criou o planeta e tudo que nele existe com o poder maravilhoso da sua palavra. Opa! E aí temos que ter um entendimento que o verbo se fez carne. Então, se o verbo se fez carne e Deus criou através da sua palavra, a própria palavra ajudou na criação. Então está aí o porquê que Jesus estava presente na criação. Estava o Espírito Santo, estava Deus e estava o Senhor Jesus. Formando também o ser humano com sua própria mão. Gente, eu não sei se você já brincou com barro quando era criança, ou já brincou até com massinha, mas é bom quando a gente brinca com essas coisas, quando a gente mete a mão e constrói alguma coisa com a nossa própria mão. É muito legal isso. Ou quem já levantou até uma casa, fez uma obra, sei lá, fez qualquer coisa com a mão. O bolo, cada irmã que faz bolo, não é maravilhoso quando você termina de fazer o bolo, você fala, fui eu que fiz. Você imagina a situação que o nosso Deus ficou quando ele acabou de criar cada um de nós com sua mão. Ele não pediu ajuda de terceiros. Ele podia soprar também e fazer o homem. Não, ele fez questão de meter a mão e fazer. Olha o tamanho do carinho que ele tem com a igreja. Bom, número 1, a verdade bíblica acerca da volta do Senhor Jesus. Por que está destacada a verdade? O autor da revista, ele fez questão de colocar verdade bíblica, porque tem sido implantado muitas mentiras bíblicas. Pessoas têm usado a Bíblia, deturpado a Bíblia, para dar falsos ensinamentos acerca da volta do Senhor Jesus. E pai, uma delas é dizer que Jesus não vai voltar. Outras dizem que Jesus já está em nosso meio, andando aí há muito tempo. Tem 3 que se destacam muito na internet, dizendo que já é o Cristo. Um, inclusive, é brasileiro. Aí você
momento, como é que o cara diz, não, eu sou o Cristo? Está muito blasfêmia, que ele não tem nem noção do que ele está falando. E que Deus tem misericórdia da vida dele. Talvez tenha algum distúrbio mental, que, desculpa, uma particularidade minha. Para mim, é a influência maligna. Porque não tem como Deus fazer uma máquina perfeita e ela não ter defeito de fábrica. Muito tempo eu queria falar isso. Ou você acha que nosso Deus erra? Eu tenho uma particularidade. Me desculpe a medicina, me desculpe você que crê de outra maneira que está nos assistindo pela internet. Mas eu creio que o meu Deus, que é correto em tudo, não fabricou ninguém com defeito. O defeito é na hora que você veio a este mundo, o pecado que já está neste mundo, ele começa a ter uma influência sobre a vida dessa pessoa, e aí dá distúrbio na mente, dá distúrbio no comportamento, dá distúrbio no caráter, na ética, que o nosso Deus ele não falha. Não falha. Amém? Mas é para uma outra pregação. Hoje é a volta de Jesus. Precisamos deixar bem claro o que diz as Escrituras a esse respeito, evitando interpretações antibíblicas. São os belianos. Precisamos conferir sempre na palavra. Cada trombeta que é tocada. Eu não sei se você chegando na sala, gente. Eu estou com as pernas pesadas aqui. É muito bom falar da presença de Deus, é muito bom falar da volta dele. Como virá o Senhor Jesus? A pessoa bendita do Senhor Jesus está presente em todo o texto bíblico. A Bíblia ela é cristocêntrica. Lê primeiro. Quem pode ler para mim só Gênesis 1, assim, só as duas primeiras palavras? No princípio. São as duas primeiras palavras. Quem é o princípio? Jesus. Aí você vai lá para o meio da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas está contando a história de quem? Jesus. E no final, quem é que vai vir em grande glória? E tem gente que não acredita nisso. Tem gente que prefere ficar de fora disso. Gente, eu sempre fui ruim de bola. Logicamente eu criei uma estratégia, né? Para ser escolhido. Comprei a bola. Mas quando eu não tinha a bola, e o melhor jogador falava assim, ó, eu tinha um apelido lá, me chamavam de Ney. Castelo de Ney. Falava assim, ó, quero Ney no meu time. Gente, eu enchi o peito e falava, nossa, o melhor me convidou. Gente, o melhor está convidando a gente. Cristo é o melhor, está convidando a gente para este arrebatamento. Olha, eu vou voltar, eu preciso levar algumas pessoas. Ele quer levar todas. Ele quer levar todas. Por causa da fidelidade. Precisamos da fidelidade. Só que ele deixa alguns detalhes simples. Preciso que seja assim, assim, assim. Para me levar. É mais ou menos como um amigo que vai te dar uma carona de carro. Olha, eu tenho uma vaga no meu carro, mas não tenho mais condições de levantar a mala. Você leva a bolsa pequenininha, bota no seu colo, está dando toda a instrução para a gente. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Aqui é a referência. Olha que bacana. No Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, nosso sumo sacerdote. Meu Deus. Em Josué, o capitão da nossa salvação. Em Salmos, o nosso pastor. Aleluia. Em Provérbios e Eclesiastes, a nossa sabedoria. Quer ter sabedoria? Está aqui, ó. Esses dois livros. Em Isaías, o príncipe da paz. Em Mateus, o Messias.
Em Lucas, o Filho do Homem. Em Atos, o Espírito Santo. Nas 3 epístolas de João, o amor. Aleluia. Na carta de Judas, o Senhor vindo com os seus anjos e milhares de santos. Quem são esses milhares de santos? Somos nós. É a igreja. A igreja imaculada, a igreja que foi arrebatada, a igreja que sofreu, teve perseguição aqui, no momento agora, essa perseguição que a gente acha que é perseguição, mas que se manteve fiel, se manteve ali em fidelidade, foi arrebatada por Cristo, ficou lá na borda do torneiro, olha, maravilha, curtindo lá e volta com o exército do Senhor. Mas como virá o Senhor nos dias finais? No capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, aliás, encontramos verdades maravilhosas a respeito do relacionamento presente e futuro entre o Senhor Jesus e a igreja. Se você for observar, sempre tem um relacionamento narrado na Bíblia, seja no começo, meio ou fim da palavra do Senhor. Jesus veio para isso, gente. Eu costumo dizer que minha ideia, tá? Minha, Claudinei, tem nada, não está escrito na Bíblia isso. Eu acho que ele estava lá em cima, Jesus lá, olhando, aí vai lá, o povo erra, Deus vai lá e passa lá. Aí daqui a pouco vem, erra de novo, aí Deus vai cair fogo do céu. Aí vem a era de Noé, Deus manda de luz, só salva a família de Noé. Aí depois vem, sai da arca, erra de novo. O povo cabeçudo, e eu me incluo. De vez em quando a gente se pega ali, pensando besteira, fazendo besteira. Nós não somos diferentes dele, não. Estava pensando com algumas senhoras do meu trabalho. Se eu tivesse no lugar de Eva, eu não ia comer maçã, não. Está comendo hoje em dia e nem sabe. Obrigado, pastor. Obrigado. Dito de mulher para mulher, Marisa, fica diferente, né? Senão eu falo assim, pastor Marquinhos. Ainda bem que foi uma pastora que falou. É verdade, gente. Os homens gostaram? Então deixa eu dar uma paladinha dos homens. Mas isso serve para homem e para mulher. Não, deixa eu dar uma paladinha para homem. Tem muito homem também agindo como ladrão, deixando ela lá largada sozinha. E a responsabilidade do homem é cuidar. É estar à frente para ver se está orientando certinho. Para não deixar ela pegar e ficar batendo. Exatamente. Com a serpente. Entendeu? Se fosse pregação para casais, eu ia falar outra coisa diferente. Mas deu para entender, né? Ela estava com fome para comer maçã, amor, Jesus. Vamos lá. Onde eu parei? Relacionamento presente, tá? Isso significa que podemos esperar com mais plena certeza que ele virá. E este casamento será lindo e eterno. Aleluia. Você pode só ter uma pergunta? Pode. Um pouquinho. Vamos falar de 7 anos. Eu tenho uma dúvida. Esses 7 anos seria na nossa percepção, que é para a gente ter um crono. A contagem cronológica? Bom, alguns estudos, pelo menos todos os estudos que eu vi, a contagem cronológica seria como a gente entende aí. Tá? Seria literal, porém, assim, na nossa concepção de hoje, Humana. nosso entendimento. Só que depois da vida, assim, a humanidade ela é marcada por vários acontecimentos. E cada acontecimento cria-se uma época, uma era. Entendeu? Por exemplo, o nascimento de Jesus foi o quê? Um acontecimento que dividiu o calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, assim, quando acontecer, né, essa parte aí da vinda de Cristo, a gente não sabe como é que vai estar na época. Entendeu? Então pode ser no sentido literal ou não. É tanto que a Bíblia ela fala tempo, né? Mais tempo, metadinho tempo, ela não coloca de uma forma dentro da nossa concepção, mas de uma forma ampla no sentido de alcançar o entendimento daquela época, não da época que nós estamos vendo aqui no presente. Entendeu? Então pode ser. E outra coisa. Para cada um de nós que estaremos com Cristo, talvez a contagem também seja bem diferente. Talvez a gente seja assim,
Pode ser hoje, o arrebatamento, e já é amanhã que voltamos com ele. Com Cristo a gente não vai estar na cronologia do ano. Exatamente. Porque tem aquela parte que fala que um dia, né? Talvez por um ano. Exatamente. Eu falo de época. Mas aí vamos voltar de novo. Deixa isso falar. A contagem é com ele. Nós vamos estar lá no céu. E o importante é eternamente. A gente não vai estar mais preocupado com hora, com dia. Não esquece, a nossa agenda vai ser. Ah, meu Deus do céu. Olha só, eu fico maravilhado. Gente, eu fico maravilhado. Igual ontem. Ontem teve lá o Dia das Crianças lá no meu condomínio. Eu fiquei hiper feliz de ver aquelas crianças brincando o dia inteiro, saltando e tal. Eu fiquei feliz com aquilo ali. Você imagina você ter essa alegria o ano inteiro, a vida inteira, eternamente, porque você está com Cristo. E logicamente, eu dei um exemplo que não chega a 0,0001% do que vai acontecer. Ah, maravilhoso. Quantos a gente já foi em festa e falou assim, eu queria tanto que aquela festa nunca acabasse? Vai ser uma festa que nunca mais vai acabar. Estou morando lá com ele. Amém? Deixa eu conseguir passar. Ei. Vamos lá, fatos bíblicos. Está aí na revista de vocês. Tá? Na página. É que eu sempre faço um resumo, gente, que joga nos slides, tá? Na página 16. Vamos lá. Fatos bíblicos sobre Cristo e a sua igreja. Está falando aqui do relacionamento. Desculpa, minha professora. Já não vai a página? Não tem. Não tem? Não. Então foi melhor ainda, né? Foi melhor ainda para vocês verem. Bom, Cristo é o cabeça da igreja. Tá? Então a gente sabe que ele dá o norte para a gente. Tá? Ele que dá o norte. Cristo é o salvador da igreja. Então, hoje ele é tido como o cabeça responsável e o salvador. Não tem outro salvador. Não tem, é Cristo. A igreja deve ser submissa a Cristo. Cristo deu a si mesmo por ela. Por que eu vou ser submisso? Gente, sabe o que esse quadro aqui está mostrando para a gente? De uma maneira bem simples. Logicamente não precisava ser por aqui, bastava ser por amor, mas Cristo sabendo que nós somos cabeça dura, dá esse entendimento ao nome de Deus para botar esse quadro aqui para que a gente entenda. Então, né? Por que eu devo ser submisso a Cristo? Porque Cristo deu a si mesmo por cada um de nós. Opa! Isso é louvável? Isso é um crédito que eu posso dar? Isso aí foi válido? Será que isso aqui foi válido? Lógico, alguém se entregava, nem me conhecia. Quer dizer, me conhecia, né? Humanamente, né? Não tinha nem nascido ainda. Então, assim, você vê o tamanho do amor que Cristo tinha. Cristo tinha, não tem. Cristo santifica a igreja. Cristo purifica a igreja. E essa santificação aqui, gente? Como é que Cristo santifica a igreja? Quando nós buscamos a santificação nele. Porque ele é santo. Se eu busco a presença dele na minha vida, eu estou começando a tirar tudo que não presta. Exemplo, você pega um copo, Coca-Cola. Vou dar um exemplo da Coca-Cola. Tá? Bota um copo transparente de Coca-Cola e começa a derramar água. Derrama. Vai chegar uma hora que aquela parte preta da Coca-Cola saiu toda e só ficou o quê? A água transparente. É assim a santificação de Cristo em nossas vidas. A gente só tem só o que é o pecado no mundo, quando Cristo vai santificando a nossa vida, que é a igreja somos cada um de nós, vai santificando, vai ficando a santidade de Deus em nossas vidas. E aí a igreja fica purificada. Não conseguiu entender? Amém. Cristo receberá a igreja para si mesmo. Cristo está tornando a igreja gloriosa. Você está entendendo que ele está preparando a gente para ele mesmo? É como se ele falasse assim, ó. É por isso que a palavra diz: dele, por ele, para ele. Ele vem e salva aquilo
sacrificar Isaac? Deus podia esperar Abraão enfiar a faca em Isaac e depois ressuscitar Isaac? Podia. Mas o próprio Deus ainda não tinha feito o sacrifício de entregar o seu filho. Como ia deixar o primeiro Abraão fazer isso? Por quê? Porque na mente humana, agora trazendo aqui para a terra, na mente humana, Abraão teria feito isso antes de Deus. Olha como é que Deus é fantástico. Então, peraí, se o nosso Deus entregou o seu filho por amor à igreja, e esse mesmo filho foi massacrado por amor à igreja, e santifica a igreja para ele mesmo, está entendendo porque o maior é o amor? E o amor não é sentimento, é decisão? Aí a gente consegue entender a mulher que perdoa o marido em Cristo e retoma seu casamento. O filho que volta para a família porque entende que o amor de Deus ele constrói a família. O maior é o amor. Por isso que quando a gente tem um amor, nada atrapalha a gente. Quando a gente tem um amor de Deus na nossa vida, nada atrapalha a gente. Porque nós temos um amor genuíno, vindo de Deus. Cristo está tornando a igreja sem mácula. Cristo está tornando a igreja perfeita. Ele faz ela ficar gloriosa e perfeita. E essa perfeição não depende de mim, não vai depender de você. Logicamente, nós precisamos nos esforçar para isso, a cada dia, rejeitar o pecado e rejeitar o erro. Mas a perfeição é nele. É nele. Porque a partir desse momento, quando eu estou firme nessa fidelidade, Satanás, quando olha para mim, não me vê mais não, ele vê Cristo. É por isso que ele respeita. E Deus também, quando olha lá do céu, olha para cada um de nós, não vê nossos pecados, vê o sangue de Cristo sobre a nossa vida. Por isso que quando a pessoa sai da presença, não é Jesus que saiu. A mão de Deus está o tempo todo lá. A pessoa que saiu, ela que sai de debaixo da mão do Senhor. E aí ela é dirigida por esse mundo aí que tem só para que presta. Gente, se a gente voltar um pouquinho de tempos atrás, você vai ver a diferença, como é que o mundo está. A gente, quando era adolescente, para ver uma peça íntima, era só pendurar na porta da cozinha. Hoje em dia, é na rua. Entendeu? Então, é assim. Oh, aleluia. Cristo está tornando a sua igreja santa. Cristo está tornando a sua igreja irrepreensível. Quando a gente se torna irrepreensível, nós vamos chegar no tribunal de Cristo. Não tem nada. Passaporte carimbado. Olha que maravilha. Cristo está alimentando a igreja. Cristo está sustentando a igreja. Como é que ele alimenta a igreja? Através da sua palavra. E aonde é ministrada a palavra? Na reunião dos santos, na congregação. Ah, mas a igreja é ministrada pela internet. Gente, nada contra a pregação que é feita pela internet. É porque tem gente que está assistindo. Eu espero a impossibilidade de ir uma igreja. Estamos assistindo em casa. Mas você não pode deixar isso virar rotina na sua vida. Uma aula de escola bíblica é para essa igreja que está com gente em pé. Por quê? Porque eu quero aprender mais. E posso falar uma coisa também? Quem quer estar em pé para ensinar tem que estar sentado para aprender. Porque a gente nunca sabe tudo. É uma escola que a gente nunca vai se formar. A igreja é parte de Cristo. A igreja é uma com Cristo. E isso aqui agora, para que você entenda, a igreja é parte
criados para o único propósito, o louvor ao Senhor. Viemos para o mundo corrompe, corta. A igreja é uma com Cristo. É quando ele fala que nós fomos enxertados. Gente, eu gosto muito de ver no plural. E aí eu fui ver sobre o negócio da enxertia. É a técnica de enxertia. Você tira um galinho lá, descasca a árvore, cola ali, bota o negócio, ela faz parte daquela árvore. Vocês já viram que tem árvore que, por exemplo, a orquídea, né? A orquídea, ela é enxertada em várias árvores. E fica lindo. Eu estou daqui de 5 anos para vocês, várias orquídeas enxertadas do Senhor Jesus, lindo, florescendo. Mas para isso você também está regando, alimentando. Amém? Quem é que pode ler esse quadrinho azul aí da revista? A igreja é comparada a essa. Isso. A igreja é comparada a uma noiva que está sendo preparada para o casamento com Cristo. E é o próprio noivo quem se encarrega deste procedimento. Por meio da palavra de Deus, ele lava, purifica e santifica integralmente a igreja, para, por fim, unir-se eternamente a ela. Efésios 5. Quem disse que se o noivo vê a noiva antes do casamento está ruim? Está repreendido em nome de Jesus, está aqui, ó, o noivo está vendo o tempo todo a noiva se arrumando, e esse casamento vai ser perfeito. É o próprio noivo que está cuidando. Oh, meu Deus do céu. Gente, no momento que te entende isso, mulher, vocês que casaram, de repente, uma certa dificuldade. É como se tivesse assim, ó, você casado e o noivo fala assim, ei, só vai para o salão no dia, o resto é tudo comigo. Imagina. Imagina. É tudo comigo. Não se preocupa com nada. E você só aguardando o cara. É o que o noivo está fazendo, o que Jesus está fazendo. Ele mesmo está preparando a igreja, está cuidando, está orando, está fazendo tudo. É dele, por ele, para ele. Eu sei que é difícil a gente entender isso. A gente não está dando trabalho com nada. É como aquele pai milionário, né, no plano terreno, que o filho, quando cresce, só tem que estudar, porque a empresa está pronta, tem que só administrar depois. Nós temos esse pai milionário, espiritualmente falando, que preparou tudo já para a gente. Ele que nos dá condição, ele que nos reveste, que nos santifica, que nos purifica, para que quando ele voltar, ele possa nos levar. Você entende? É como se uma pessoa falasse assim, olha, né, vamos colocar assim, Deus como dono de uma grande repartição, né, e Jesus o responsável de levar as coisas para essa repartição. E o dono da repartição fala, aqui só entra pessoas que estiverem com a roupa bem branquinha. Aí Jesus vai lá, faz a seleção, contrata todo mundo, chega na hora de passar na porta e observa. E aí tem uma manchinha um pouquinho na calça, aqui tem uma manchinha aqui no colarinho. Aí Jesus mesmo pega, vai lá, lava a roupa, coloca na pessoa e dá a possibilidade dela de entrar na repartição. Eu trouxe esse exemplo terreno para que a gente possa entender. Gente, é Ele mesmo que purifica para Ele mesmo viver eternamente conosco. Ele nos dá o melhor dele, mas é Ele quem toma o trabalho. Olha o tamanho normal desse Cristo para a igreja. 2.2. O Senhor virá como juiz. Agora é uma parte que dói. Mas vai doer para quem? Para quem ficar. As sentenças serão proferidas quando o Senhor Jesus declarar a razão da salvação dos justos e da condenação dos ímpios. Não haverá delação premiada. Alguém não sabe o que é delação premiada?
todo mundo sabe, né? Falava muito aí. Ué, a gente não tem esse negócio de relação premiada não, tá? Ah, eu fiquei. Eu vou entregar tudo para Jesus quando ele voltar na segunda vez, que ele esquece de relação premiada não. Nem prorrogação de forma alguma. Não tem prorrogação. Nós temos que ganhar no tempo normal. Aqui não tem juiz corrupto, não. Esse juiz aqui, ó, ele é fiel. É tempo normal. Bateu os 45. Ele chamou quem tiver limpinho, direitinho, vai. Amém? Nada permanecerá escondido, pois eu errei, é com essa. Ele trará à luz as coisas ocultas das trevas. Os segredos de todas as pessoas serão julgados pelo Senhor Jesus, de forma imparcial, no dia pré-determinado por Deus, segundo a sua vontade. De outra parte, todas as pessoas que praticaram boas obras receberão os prêmios e os galardoos. Agora, deixa eu abrir um parênteses para falar sobre isso aqui. O prêmio das boas obras é prêmio para quem foi salvo. Você não vai ser salvo porque fez boa obra, não, tá? Você não vai ser salvo porque você foi lá e fez um pix com o irmão, abençoou com uma cesta básica, deu roupinha. Não. Isso é prêmio que você vai receber. Isso é bom deixar bem claro. Porque tem umas pessoas aí que já usurpando da palavra e ensinando de maneira errada, que é pelas boas obras. Ah, você faz tudo que você vai ser salvo. Vai não. Vai não. Agora, para os salvos que fizeram boas obras, tem prêmio. E que tem? Vou contar uma ilustração rápida. Morre o pastor e morre a senhorinha que está no último banco da igreja. No mesmo dia. A ilustração está aí. Aí, o pastor, né? Chega assim e fala: chegamos aqui, vou tomar a minha casa aqui no céu. Aí, o anjo vai lá e entrega uma mansão para a senhorinha. Você está lá no fundo. 4 quartos com suíte, piscina, sala. Eita! Aí o pastor olhou e falou: dele aí. Se entregou essa casa para ela, imagina a minha. Aí começa a mudar, as casas começam a diminuir o padrão. Aí no finalzinho está num quarto com banheiro. Isso aqui é sua, pastor. É, como? Aquela senhorinha fica lá só no fundo da igreja, naquela mansão, eu vou ganhar esse quarto com banheiro. Aí tá bom, vamos passar o filme das boas obras. Realmente, o senhor faz o apelo para as pessoas se converterem, né? Mas olha aquele carinho que recebeu. Era aquela senhorinha lá no fundo. Isso é só uma ilustração para que você entenda, gente, que não é pelas boas obras. A salvação, ela vai acontecer. Mas a premiação, esse galardão, é por aquilo que a gente se dedica aqui na terra, para fazer o reino expandir. Amém? Vamos passar. Pode passar aí, por favor. O Senhor Jesus virá como rei. Então ele veio primeiro como juiz, segundo como rei. As profecias mencionam claramente os 3 principais ofícios de Cristo: profeta, aqui a referência, sacerdote e rei. Em seu ministério público, o Senhor Jesus atuou como profeta, ao transmitir ao povo as instruções divinas, e como sacerdote ao oferecer-se como único mediador entre Deus e os homens. O seu reinado será estabelecido na terra. Daniel 2,44. Ei, quando ele voltar, ele vai voltar como rei. Ele vai voltar para reinar. E sabe quem vai reinar com ele? Os santos, os salvos. Somos nós que vamos reinar com o Senhor Jesus. Gente, quem nunca viu aí uma sessão da tarde, né, falando sobre aquele Aladim, naquele palácio, tudo nossa, queria morar num palácio, queria estar assim dentro de um reinado. Você vai ter isso com a volta do Senhor Jesus. Nós vamos reinar com Ele. Nós vamos reinar com Ele, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não tem ninguém maior que Ele.
exclusiva dele. Isso é maravilhoso. Aspectos da vida do Senhor Jesus. Todos que estudam a escatologia cristã destacam os diversos detalhes relacionados às duas fases da vida de Jesus. Mais que uma vez, os ouviram o Senhor descrever com minúcias. Jesus sempre foi minucioso. Alguém falou sobre isso aqui. Jesus sempre explicou. Quem foi? A senhora, né? Jesus sempre estava ali explicando. Ó, vai ser assim, 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 assim. Ó, assim, assim, assim. Depois que ele foi assunto para o céu, o Espírito Santo ficou para ficar dando essa revelação a cada um de nós. Os apóstolos se espalharam por aí explicando tudo assim, assim, assim. Foram multiplicando, né? Foram multiplicando. Foram os primeiros BLs, né, pastor Rui? Aí, ó, primeira BL, Paulo, BL de Paulo, coitado, na cadeia, na BL de Paulo. A BL de Paulo tinha que ir para lá para poder ouvir, ou então através das cartas, né? Então é isso, é expandir o reino. O que ocorrerá nos últimos tempos? Exortando-os quando a necessidade de estar preparados. Gente, sempre se prepare, nunca deixe a guarda baixar. Esteja em Cristo, viva Cristo, respire Cristo. Através das profecias bíblicas, podemos visualizar como estará o mundo e seus habitantes nos aspectos políticos, social, científico, econômico e religioso. E podemos compreender o importante papel da nação de Israel nos dois períodos da volta de Cristo. Não vale besteira de Israel. Vou até parafrasear o nosso pastor falou essa semana. Não fica entrando nessa onda que estão querendo falar mal de Israel, e a gente fala mal de Israel, não dá? Israel tem um papel importantíssimo na vida de Cristo. É uma nação santa escolhida. Tá? Não vamos cair nessa falácia aí, não. O mistério da hora, segundo as palavras bíblicas, ninguém, absolutamente ninguém, no céu, na terra, no inferno ou em qualquer lugar, sabe o dia nem a hora em que Cristo voltará. E aí, gente, fica aquele alerta na nossa mente. Não se afaste da presença de Jesus. Não troque Jesus por nada. Ele está voltando. Ele está voltando. Sabe, se pegue mais com Cristo. Viva mais Cristo. Não deixa nada desse mundo te afastar de Cristo. Nada. Como devemos esperar? Crendo de todo o coração na vida do Senhor. Vigilantes. Orando continuamente. Se orar continuamente é igual o nosso pastor nos ensina. Não é estar o tempo todo aqui orando. Não, vive em oração. Está dando ônibus. Senhor, abençoa a vida de cada um aqui dentro. Sabe? Vocês, quem ainda nos conhece aqui, um pensamento que possa ter a misericórdia do Senhor sobre a vida deles, que eles possam te conhecer. Puxa, serão meus vizinhos lá no céu também. Sabe? Alcança aqueles que nos conhecem ainda. Esperar em amor esta volta, anunciando a todos e em todos os lugares. Eu estou numa festa, gente, pede para ter uma brechinha para falar de Jesus. Pede e Ele vai te dar. Fila, nossa, fila de banco, então, que a gente mais ouve. É que hoje a gente não vai para fila de banco para nada, né? Vai em padaria. Nossa, hoje está calor, né? Não vai acabar me rasgando, tá, gente? Hoje está calor, mas é mais quente. Não. Vigiar, poxa, como é que a natureza está mexida, né? Realmente a Bíblia se cumprir, não é isso? E vai. Outra coisa, desculpa aí, você que estuda sobre o meio ambiente, tudo. Gente, para. O homem não tem nenhum poder de mudar a natureza. Logicamente, nós temos que contribuir, jogando papel no chão, nada disso. Isso tudo é a volta do Senhor Jesus que está sendo anunciada. Agora estão querendo deturpar a mente do ser humano, dizendo que todas essas catástrofes que estão acontecendo é a mundo. Não é não. Ei, você está assistindo em casa. É a volta do Senhor Jesus. Se prepara. Jesus está voltando.
Fique de olho nesses sinais. Foi falado na aula passada. Despertando, observando a luz da Bíblia e os sinais, acabei de falar. Despertando nossa consciência o tempo todo para o grande dia. Maranata. Parabéns, Senhor Jesus. De conclusão, pastor, passei direto. O samaritano que salvou o judeu semi-morto na estrada, conhece, né? Para Jericó, afirmou o dono da pousada, para o qual o judeu fora levado, que ele voltaria. Lembra? Deixa ele aí, cuida dele, limpa ele, purifica ele, que eu vou voltar. Figuramente, pode-se dizer que o bom samaritano é Jesus, pois quando ele esteve neste mundo, encontrou cada um de nós roubados, abusados, violentados, feridos e quase mortos na estrada da vida. Fique ligado, porque não sabemos nem o dia e nem a hora, só sabemos de uma coisa: ele voltará. Deus abençoe a sua vida, e na paz do Senhor Jesus. Thank you.